Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Luz da Esperança. Meu nome é Bruno, sou palestrante da casa, do CELI, e hoje, na palestra virtual, nós falaremos a respeito do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a fé que transporta montanhas. Bom, nós sabemos, né, que, pelo menos de acordo com a classificação que foi dada por Kardec, que vivemos num planeta de provas e expiações. E de uma maneira bem simples, né, para explicar isso, na nossa vida ao longo, né, dos tempos aqui, as situações que se apresentam para nós, ou elas são, de certa forma, uma prova, como seria uma verificação para a gente seguir adiante o nosso caminho evolutivo, para nos testar se realmente nós aprendemos e podemos dar continuidade no nosso processo, ou uma expiação, que às vezes é uma situação ligada ao nosso passado que a gente precisa, como se fosse sanar um débito, algo que a gente muitas vezes, ou na maioria das vezes, somos nós que queremos, que decidimos passar por isso, para que a gente possa, além de expurgar, também aprender com algo que a gente fez de errado. E como é um planeta de provas e expiações, a regra que existe aqui é que a vida ela é formada por altos e baixos, né? Podemos dizer que a nossa vida no planeta Terra ela é praticamente um passeio de montanha-russa. Ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo, né? E sempre cheio de emoção. Acontece, né, muitas vezes que a gente está numa situação da vida que parece que está tudo funcionando perfeitamente bem, está tudo tranquilo, tá bom, mas alguma coisa acontece, vem e quebra, né, essa constância, né, ou leva para cima ou leva para baixo. E isso faz parte, isso é natural do nosso nível evolutivo, nosso estágio evolutivo no qual a gente se encontra. E isso é muito importante, porque nós não temos evolução suficiente para compreender, para entender que a gente tem que estar sempre em movimento, sempre buscando se melhorar pela nossa própria vontade. Muitas vezes a vida precisa nos dar um empurrãozinho para que a gente canalize a nossa energia para, nossa, vamos precisar melhorar. Isso aqui não tá bom, eu preciso crescer nesse ponto. Né? Toda situação de dor, na verdade, ela está apresentando uma necessidade de aprendizado. E é basicamente isso que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, aqui encarnado nesse planeta. Né? E a vida aqui é assim. A gente passa por altos e baixos, por vales e picos e tá tudo bem. Gosto de usar o exemplo, né, que o porquê que é assim, por que a gente precisa passar por esses momentos de dificuldade, de dor, situações que muitas vezes é difícil pra gente, a gente às vezes não compreende, né, o porquê desse sofrimento. E eu sempre lembro de uma história da flor de lótus, que para os hindus tem uma história que conta que a flor de lótus é a flor mais bela, né, mais bonita, mas ela nasce num lugar com mau cheiro horrível, com um lugar muito sujo, né, no lodo, no barro. E aí a gente para e pensa, né, o que isso quer dizer? Quer dizer que a flor mais bela, ela precisa do lodo para florescer. E nós, como espíritos, nós também precisamos do lodo, do barro, para que a gente possa florescer, para que a gente possa dar valor para aquilo que realmente importa. Se as situações de amor elas fossem a regra e a abundância, nós talvez não fôssemos lapidados o suficiente para crescer, para o nosso crescimento. A gente simplesmente pularia etapa da nossa evolução. Seria muito fácil, né, acertar sem ter a consciência do que é o certo. Então é por isso que a gente precisa passar por essas situações. E aí eu pergunto, né, para vocês, qual o valor que nós devemos cultivar para conseguir passar por essa jornada, passar por essa montanha russa que é a vida de encarnado aqui no planeta Terra, que a gente consiga superar os desafios da melhor forma possível, que a gente consiga aproveitar ao máximo a nossa encarnação. Qual que é o valor? Qual valor é esse? Bom, existem vários,
né? Diversos valores que a gente pode cultivar, que a gente pode incorporar em nós e a partir disso crescer com eles. Mas tem um que eu considero talvez o valor maior, o valor em relação a essa superação, que eu, apesar de eu disse o valor maior, mas é a palavra menor que tem, né? Uma palavra bem pequenininha que ela é composta por 2 letrinhas, que é a fé. A fé é o maior valor que a gente pode ter para superar nossas dificuldades na vida aqui. E por que eu digo isso? Bom, eu vou tentar trazer um exemplo para clarear mais. E vou trazer um exemplo do mundo real, do nosso mundo material, fica até mais palpável para a gente entender. Se a gente não tem fé em alguma coisa, a gente não vai conseguir realizar essa determinada coisa. Como que funciona isso? Imagine você pensou em fazer uma janta, né, para a família, para os amigos, enfim, decidiu fazer uma janta, preparar um prato na cozinha. Só que quando tu vai pensar em preparar, se tu não tiver a fé de que tu consegue preparar esse prato, de que consegue terminar, de que consegue fazer algo comestível, a verdade é que você não vai nem começar a preparar o prato. Você não vai nem no mercado comprar os ingredientes se você não tem a fé de que você consegue fazer. Você consegue entender? Imagine a situação. Vocês pensam, não, eu vou preparar uma janta para os meus amigos, mas, peraí, eu não vou conseguir fazer. Eu não sei fazer. Não sei preparar. Vai dar errado. Nesse momento, toda a energia que a gente pode canalizar para ir lá, botar a mão na massa, né? Preparar a comida, ir no mercado e começar a preparar, a gente não vai nem começar, porque dentro da nossa mente e no nosso coração aquilo já morreu. A gente matou a janta dizendo que não vou conseguir preparar, não vai ficar bom, não vai ficar comestível, ninguém vai gostar. E neste momento a gente cortou a fé que a gente tinha. Então, a fé, ela é extremamente importante para que a gente consiga não só começar a fazer algo, mas sim para terminar este algo. Ela é importante para toda a jornada. Se a pessoa tem fé de que ela vai fazer um prato para a família, para os amigos comerem, pode até não ficar um prato tão bom, tão maravilhoso, é uma receita diferente, a pessoa não é acostumada a cozinhar, mas ela vai iniciar e ela vai terminar. E no momento que ela terminou, e ficou mais ou menos, mas deu para comer. E aquele esforço, aquela dedicação traz um aprendizado. E aí, opa. E aí pode ser que alguém dê uma dica, mas uma dica legal, assim, pô, ficou bom, mas né, se colocar um temperinho diferente. E aí a pessoa interpreta isso como algo positivo e que ela pode melhorar muito, ela mesma percebe. E aí ela vai fazer de novo aquela janta. E aí ela vai fazer uma janta melhor. Porque ela aprendeu um pouco mais na primeira vez que ela fez. E aí a segunda vez ela vai fazer melhor. E aí a terceira vez ela vai fazer melhor. A ponto dela se tornar, quem sabe, um gourmet, um chefe de cozinha. Porque ela começou lá atrás com a fé de que ela conseguiria fazer a janta dos amigos. Agora, se ela não tiver essa fé inicial, ela não vai conseguir nem começar. E quando a gente não começa, a gente não vai terminar e a gente não vai se tornar bom naquilo. E aí vai resolver pedir a comida. Então imaginem isso para uma criança. Uma criança que não sabe caminhar. Ela tem a fé de que vai caminhar. Mas ela é tão interior que ela nem raciocina, ela não para pensar se vai conseguir ou não vai conseguir. Ela simplesmente continua. Ela segue em frente. Ela cai, ela tropeça, ela se levanta e continua tentando caminhar. Até que um dia ela vai caminhar perfeitamente. Então, percebam a fé, como ela é importante na realização das coisas. E imaginem uma viagem, né? Um outro exemplo bem semelhante, mas que a gente pode trazer para cá. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente sabe onde está e sabe onde quer chegar. Só que se a gente não acredita que vai chegar nesse outro lugar, a gente não vai nem sair de casa. Então, a gente não vai nem começar a planejar. Só que no momento em que a gente tem a certeza de que vai chegar no
ponto final, se é na casa de algum conhecido, de algum amigo, se é num sítio, se está indo viajar, indo para a praia. Se a gente tem um ponto de chegada e a gente tem a fé de que vai chegar, o que nos impede de chegar lá? Nada. Nada nos impede de chegar lá na praia. E olha que durante a viagem podem acontecer muitos contratempos. Muitos mesmo. Né? A gente pode pegar o carro e aí sair e pega daí um engarrafamento monstro, e aquilo tá com... Tu fica horas parado e aí mas tu tem a fé de que tu vai chegar, tu vai continuar ali no carro, tu pode até ficar um pouco incomodado com alguma coisa ou não ficar incomodado, simplesmente curtir a viagem, curtir aquele momento, botar uma música, conversar com quem tá junto contigo, mas tu tá com fé de que tu vai chegar. E aí pode faltar gasolina no meio do caminho. Tudo bem, dá um jeito. A gente consegue resolver o problema que aconteceu e aí tu continua a tua viagem e aí fura o pneu. Mas tu sabe que tu vai chegar. Tu não vai parar por aí porque furou o pneu. Não, agora eu vou voltar. A dificuldade de tu voltar com o pneu furado é a mesma de seguir. Na verdade, tu vai ter que trocar o pneu. Então, não importam as dificuldades, tu vai chegar no teu destino. Na praia, por exemplo. Por quê? Porque você tem a fé de que vai chegar lá. Tá dentro do teu coração, tá na tua mente, e isso junto vai te conduzir até o local. Não importam as dificuldades, não importam os percalços. Então, percebam trazendo a fé para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Agora eu pergunto para vocês, em relação à nossa espiritualidade, será que não é a mesma coisa? Será que cultivar a nossa fé espiritual não é exatamente igual ao exemplo que eu trouxe aqui para o mundo real, material? É a mesma coisa. O momento que a gente diz, eu nunca vou ter paciência, a gente nem começa a tentar ter paciência. Como é que a gente vai aprender a ter paciência? Aí a gente reza de noite, pede, Deus, dai-me paciência. Aí Deus nos dá a prova, a situação, para a gente treinar a nossa paciência. Porque evolução espiritual é que nem treinar as fibras do nosso espírito, né? Não é do nosso corpo, é do nosso espírito. E aí Deus nos dá a situação. E aí a gente já fica brabo, já não começa, não, mas eu nem tenho paciência para isso, não sei o que. A gente vai lá de noite e reza para Deus nos dar paciência. Gente, não é Deus que vai fazer as coisas por nós. É nós que vamos fazer as coisas. Por nós e por Deus também. Nós somos as mãos de Deus aqui na Terra, encarnados. Então, percebam que a gente precisa ter a fé daquilo que a gente quer conquistar, daquilo da onde a gente quer chegar, da nossa evolução, do nosso processo evolutivo, dos nossos aprendizados. E aí a gente tem inúmeros valores e princípios para cultivar, para a gente crescer, para desenvolver, para que a gente alcance, para que a gente possa ser um ser melhor, para que a gente possa ser um ser mais evoluído. E para isso, a gente precisa entrar em ação. Eu digo que a gente vê uma palestra, a gente estuda, lê um livro, isso tudo, esse conhecimento, essas informações, eles são como combustível. Né? No carro que a gente vai viajar, é que nem encher o tanque, tu encher o tanque. Só que se a gente não pegar o carro e dirigir o carro, a gente vai ficar com o carro com o tanque cheio e parado. E aí a gente não vai evoluir, a gente não vai dar continuidade no nosso processo evolutivo. Então, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente que nos desenvolve, a gente tem que entrar em ação. A fé, ela precisa de obra, ela precisa de ação. A fé é como se fosse o combustível que vai nos dar energia para ir até o final. Só que a gente precisa começar a andar, a agir. Sem isso, a fé por si só não vai nos salvar. A gente precisa que seja uma fé rica em ação. E eu gosto sempre de pensar e de trazer isso também. Né? Deus é perfeito. Nosso Pai, ele é perfeito. Nós temos o DNA da perfeição em nós. O nosso espírito, ele é divino. Ele é perfeito. Ele
nasceu para ser perfeito, mas nós precisamos aprender. Nós fomos criados simples e ignorantes para que possamos crescer e evoluir até que a gente se torne um espírito perfeito, um espírito do nível de Jesus, que veio até nós para nos ensinar, nos mostrar como a gente tem que fazer, como a gente tem que agir. E se Deus é perfeito, Deus não erra em nada. É perfeito, não comete erros. Se ele não erra em nada e ele nos criou, quer dizer que ele acertou em nos criar. Se Deus acertou em nos criar e ele não se arrepende disso, por que nós não temos fé em nós e também em Deus, nosso Pai, para que a gente possa conquistar tudo aquilo que a gente se propôs, que a gente tem vontade, para tudo aquilo que realmente vibra em nós, vibra no nosso coração? Por quê? Então, tenham a fé disso. Acreditem de verdade, de coração e com a mente também, fazendo esse raciocínio de que a gente é filho de um ser perfeito, da perfeição, da fonte criadora. E se a gente é filho da criação, do Criador, nós somos a criação, e ele não erra, quer dizer que nós somos um acerto. Então só depende da gente ter essa fé, a coragem de agir, de seguir o nosso caminho, se esforçar para que a gente conquiste a nossa evolução, que a gente conquiste aquilo que a gente se propôs no nosso planejamento espiritual, como espíritos, que a gente possa ter isso em mente. Então, a mensagem de hoje é essa, que possamos arregaçar as nossas mangas, né, de verdade, e junto com a fé que a gente vai desenvolver, vai ter a certeza absoluta de que a gente vai conquistar aquilo que a gente busca, a nossa evolução espiritual, que é o principal motivo da nossa encarnação aqui, seja o caminho que a gente tomar, as atividades que a gente realiza aqui na Terra, que a gente possa deixar a Terra um lugar melhor. E com essa nossa atividade, que a gente tenha essa fé e que a gente entre em ação. E se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa fazer as coisas diferentes. Então, a gente às vezes estuda um pouco mais, vê uma palestra a mais e continua, né, sempre sentado na cadeira sem botar em prática aquilo que a gente ouviu. Então, o que a gente pode começar a fazer hoje, a partir de agora, botar em prática para que nosso caminho seja diferente, nosso caminho seja mais proveitoso para nós e para os outros que nos cercam, para nossa família, para os nossos amigos e, enfim, para todo o planeta, como um contribuinte que nós somos da energia do planeta. O que a gente pode fazer agora? Qual plano você tem que está no seu coração e que não está colocando em prática, talvez por falta de fé? Então, eu agradeço a presença de todos, muito obrigado, e que Deus esteja no coração de todos e Jesus, os ensinamentos de Jesus nas nossas atitudes. Gratidão.